Olá, meus amores, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim, tá bom, meus amores? Para você que está chegando aqui no canal agora, meu nome é Luana, eu faço leituras coletivas e intuitivas, tá? Para o seu momento em relação à sua vida amorosa, espiritual, profissional, enfim. Como eu falei com vocês, meus amores, nos outros vídeos, eu estou chegando agora aqui no YouTube. Então, eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo, tá? As minhas outras redes sociais, aonde que eu já postava as minhas leituras, tá bom? Se você quiser conhecer um pouquinho mais, eu vou estar deixando aqui na descrição. Então, bora aí saber, meus amores, o tema de hoje vai ser: qual é o pensamento dessa pessoa em relação a você? Qual que é a energia dela e o que que ela tá pensando, tá bom, meus amores? Às vezes ela tá em silêncio, então a gente vai estar aqui canalizando essa energia através do tarô e vamos descobrir aqui quais são os pensamentos dela em relação a você, ok? Então, vou estar deixando aqui o oráculo de Delfos para a gente poder tirar uma energia final, uma mensagem dos anjos sobre essa leitura, tá? E a gente vai ver aqui com o tarô de Waite. Qual que é a energia dessa pessoa em relação a você? Quais são os pensamentos? Qual que é a energia dessa pessoa em relação a você e quais são os pensamentos? Hoje é quinta-feira, tá bom, meus amores? Dia 22 de janeiro. Então, vamos ver aqui qual é a energia dessa pessoa e os pensamentos, o que que ela tá pensando, espiritualidade, tarô. Vamos ver aqui, meus amores. Vamos lá. Bom, meus amores, eu vou estar aqui cortando, tá? A justiça, a roda da fortuna, 10 de paus e 4 de paus. Interessante, meus amores. Olha, aqui veio a justiça, a roda da fortuna, 10 de paus e 4 de paus, tá? Então, assim, meus amores, deixa eu colocar aqui no cantinho, vamos ver aqui. Deixa eu canalizar aqui essa energia pra gente poder entender aqui melhor. Bom, meus amores, primeiro aqui veio a cartinha da justiça, tá? O que que essa carta aqui ela me fala? Eu vejo que o pensamento dessa pessoa aí no dia de hoje em relação a você hoje é aquele pensamento mais frio, tá? Não que essa pessoa esteja fria em relação a você, mas aqui eu vejo ela mais analítica, tá? É uma pessoa muito honesta. Então, assim, eu vejo ele colocando todo esse sentimento, toda essa situação na balança, tá bom, meus amores? Então, assim, ele vendo aí o que que você deu, tá? O que que ele ofereceu. Então, quando eu falo aqui é um pensamento mais frio, não é porque falta sentimento, é porque essa pessoa aí, ela tá sendo honesta com ela mesma. Então, acaba sendo aí um pensamento um pouco mais pesado, tá bom, meus amores? Porque aqui, olha, por essa energia, eu percebo muito que essa pessoa deixou um pouco a desejar em relação a você, tá bom? Porque hoje ela senta, ela analisa e ela vê aí tudo que você ofereceu para ela, tá? E o que ela ofereceu para você. Então, assim, os erros e os acertos. Então, eu vejo que essa pessoa aqui, ela não está fugindo mais aí da realidade, tá? Eu vejo ela admitindo para ela mesma o que é justo e o que não é justo. E o que precisa ser corrigido aí entre vocês, tá bom, meus amores? Então, assim, aqui não há mais espaço para mentiras ou espaço para desculpas, tá? Então, assim, na mente dele, hoje,
é como se fosse uma sentença, tá? Sobre o que vocês viveram aí, sobre o que vocês estão vivendo, tá? Então, assim, é como se ele estivesse planejando para escrever uma nova história aí. Então aqui, meus amores, vem muito a energia de que essa pessoa, ela não foi honesta com vocês, porque ela está nessa energia da honestidade hoje, tá? Ela revisando tudo o que aconteceu. Então eu acredito que essa pessoa deixou um pouco a desejar com vocês aí no passado, entendeu, meus amores? Então assim, aqui a roda da fortuna, ela já entra, olha, para poder falar, meus amores, que tudo que passou não serve mais, tá? Que essa roda aí, ela começou a girar. Então, é como se ele estivesse pensando hoje que basta, tá? Ele percebe que a sorte aí, ela já foi lançada pelo destino, tá? Então, assim, eu vejo muito a espiritualidade mesmo empurrando aí essa pessoa, tá? Para ela poder iniciar aí uma nova fase. Então, eu vejo muito ele pensando aqui que as coisas elas não podem, né, continuar como estão, tá? Que precisa aí de um movimento externo. Então, é algo muito maior aí do que essa pessoa, é algo muito maior do que você. Então, assim, eu vejo, meus amores, que a roda da fortuna entra aqui para poder mudar esse jogo, tá? Ele tá sentindo que esse tempo já está acabando, esse tempo de espera. Então ele já está sentindo o abalo aqui dessa roda girando, tá? Que é a roda do destino, a roda da fortuna, tá bom, meus amores? Então, assim, por causa disso, aqui me fala justamente, né? Por causa que essa roda tá girando aí, o destino tá empurrando ela a enxergar isso entre o 10 de paus, tá? O 10 de paus, meus amores, é aquela carta que fala sobre o fardo, né? A pressão, a sobrecarga. E se encaixou direitinho aqui, porque o pensamento dela hoje é de alguém que carregou bastante fardos, tá? Aí é uma pessoa que está exausta. Então é uma pessoa, meus amores, que existe muito silêncio dentro dela, tá? Tem responsabilidades aí que essa pessoa não tá aguentando mais aí suportar sozinha. Então essa pessoa, ela sente, meus amores, que a relação, a ausência dela chegou aí no limite, tá? Então assim, é algo que essa pessoa aí, ela não tá aguentando mais segurar. Então assim, ele pensa em você com desejo, ele tá desesperado, tá? Para poder soltar todo esse peso aí que tá na vida dele, meus amores. Então assim, é como se ele tivesse carregando aí o mundo nas costas, tá? E ele faltou para com você, né, de alguma forma, ou ele não foi honesto, como eu falei aqui, por causa da energia da justiça, ou ele deixou de fazer algo, ele viu que você fez muito e ele não fez nada. Então aí a roda entra para poder mudar essa situação, tá? E isso, meus amores, deixou essa pessoa totalmente aqui exausta. Então, assim, eu vejo que ele não tá conseguindo mais suportar isso sozinho, tá bom, meus amores? Ele pensa em você como desejo, tá? Ele quer soltar esse peso, tá? Ele quer parar de carregar esse mundo aí nas costas para ele finalmente encontrar um lugar de descanso, tá, meus amores? E eu vejo muito isso ligado a vocês, tá? Porque o lugar de descanso dessa pessoa entra na energia aqui, olha, do 4 de paus, tá? O 4 de paus é a alegria, né? A celebração, a festa, é honra, sabe? Que essa carta fala. Então, aqui, meus amores, o pensamento dele, né? Com esse desfecho todo de cansaço e mesmo muito racional aqui, equilibrando, colocando na balança tudo, é aquela energia da estabilidade, tá? Então, ele não quer mais esse caos aqui, tá? Ele não quer mais esse peso, tá? Ele quer celebrar,
ele quer compromisso, ele quer te dar um porto seguro, tá? Ele entende que ele precisa disso. Então, o que ele está pensando hoje é que depois de tanta luta aí, de tanto peso, o único lugar onde ele quer depositar esse fardo é aí construir um lar ao seu lado, tá bom, meus amores? Então, assim, o fechamento dessa leitura aqui é um fechamento muito bonito, né? Porque ele já cansou de ficar nesse estado aqui, sabe? De peso, de sobrecarga, fazer coisas que às vezes não é nem da alçada dele, ficar preso em situações, tá? Que não está fazendo ele feliz. Então ele quer buscar essa felicidade aí com você. É isso que essa pessoa aí tá pensando, tá? No dia de hoje, meus amores. Então, assim, eu sinto muito aqui que a justiça já foi feita na mente dele, tá? Ele entendeu, meus amores, aqui, que todo esse cansaço só vai terminar aí aonde a união vai começar, tá? Aonde a união começa. Então, assim, eu sinto que ele tá pronto aí para agir, tá? Para ele poder aceitar a roda da fortuna aqui, ó, esse giro aí de 360 graus na vida dele, para ele poder sair daqui do peso do 10 de paus, para ele poder celebrar, tá? Para ele poder ter essa recompensa aí no fim do caminho da vida dele. Então, assim, é como se ele estivesse pensando se ele vai estar pronto. Aqui eu sinto muito uma energia de medo, tá, meus amores? Aqui ele pode estar com medo disso tudo, tá? Mas eu sinto aqui que ele vai sim, ele vai aceitar essas mudanças na vida dele para ele poder fazer essa transformação, tá? Para ele poder chegar até você. Tá, meus amores? Aqui já entrou a justiça e a roda da fortuna. Então agora é ver o livre-arbítrio dessa pessoa, né? Se ela vai encarar, né, tudo isso, se ela vai bater de frente para ela liberar toda essa carga que ela está carregando aqui, que não é para ela carregar, porque já chegou no limite aqui, tá? Ela não está suportando mais, tá bom, meus amores? E o que a espiritualidade e a vida tem para essa pessoa é bastante alegria. Então ele tá vendo que se ele continuar aí segurando, ele vai perder essa alegria, tá bom, meus amores? Então, assim, agora eu vou estar fazendo aqui, olha, eu vou tirar uma cartinha aqui pra gente fazer uma breve leiturinha para ver o que os anjos aí, né, vai falar em relação a essa pessoa, tá bom? Qual que é a mensagem do anjo para a situação dessa pessoa no dia de hoje? Qual que é a mensagem dos anjos? Vamos ver aqui, meus amores. Vamos lá, qual que é a mensagem dos anjos através do tarô de Delfos? Múltiplos amores. Interessante. Vamos ver aqui, meus amores. O que eu entendo aqui sobre os múltiplos amores, tá? É como se essa pessoa aí, meus amores, ela tivesse que se silenciar, tá? Eu vejo os anjos aí usando uma conexão com essa pessoa, tá? Para ela poder se conectar com o mundo espiritual, tá? Então, assim, aqui, meus amores, eu vejo a vida dessa pessoa amorosa, tá? Que tá em uma encruzilhada de sentimento, tá? Aqui são múltiplas energias, olha aqui, ó, os múltiplos amores. Então, são múltiplas energias aí que estão cercando essa pessoa, tá? Então, assim, aqui, meus amores, isso não é comum, tá bom? Então, o que eu entendo aqui, olha, como veio a justiça, aqui é como se nada do que essa pessoa viveu até agora no amor não foi um erro, tá? Na verdade, aí é como se fosse um ajuste, tá? Para essa pessoa aí poder equilibrar
tá? O que é certo e o que não é certo na vida dela. Então, tudo que ela viveu na vida sentimental, ela precisava viver, tá? Para hoje ela ter essa consciência de que o que ela está aceitando, né, não é bom, entendeu? Que o que ela espera é muito mais. Olha, tá vendo aqui o 4 de paus, é a carta da felicidade? Então, assim, é como se aqui, meus amores, viesse esse movimento de mudança, tá? Que vai levar essa pessoa aí da estagnação para a movimentação, tá? Então, aqui, a energia dela, tá? Em relação a isso, é que essa pessoa aí, ela vai parar de estar olhando aí para todos os lados com medo de errar, tá? Com as escolhas. Então, assim, aqui eu vejo que os anjos já escolheram a paz para ela, a felicidade para ela. Então, eu sinto que quando ela soltar aqui toda essa carga, tá? Vai ter uma estrutura de amor verdadeiro para ela, tá? Então, é uma energia bem pesada no dia de hoje, né, meus amores? Mas é uma energia bem necessária aqui, tá? Ela percebendo. Talvez esses múltiplos amores aqui entre até em questão aqui do 10 de paus, né? Esses fardos, às vezes essa pessoa tá segurando tanta coisa aí por amor, sabe? Pode ser situações, pode ser família, amigos, que isso está acabando sufocando ela e trazendo essa grande carga. Então aqui eu vejo ela analisando para ela poder soltar aqui, entendeu? E que os anjos estão falando para ela que esses múltiplos amores aí não está fazendo bem, que não, que está impedindo dela poder buscar essa felicidade aqui. Tá bom, meus amores? Agora eu vou tirar para você uma frase aqui do inbox de mensagens para o seu momento, tá? Qual que é a mensagem aqui da espiritualidade? Hoje eu vou compreender que não posso ter saúde mental sem me afastar dos ambientes que me adoecem. Meus amores, essa é a mensagem aqui do inbox para você, tá? Se você estiver aí num círculo de amizade, em ambientes que tá te adoecendo, tá? A espiritualidade pede para você tá se afastando, tá? Eu sei que é difícil, meus amores, às vezes a gente está no próprio ambiente, né? A casa onde que a gente mora é difícil, né? E não tem como a gente sair, senão a gente vai para onde, né? Mas então tenta pelo menos se afastar aí emocionalmente, né? Não tente dar tanta importância, leve na esportiva, tá bom, meus amores? Porque se a gente ficar guardando tudo para dentro, a gente acaba adoecendo, tá bom? Mas é isso, meus amores, a leitura de hoje foi essa. Vocês gostaram da leitura? Se vocês gostaram, coloque aqui nos comentários, tá? Deixe o seu curtir e até o próximo vídeo, meus amores. Que Deus abençoe a quinta-feira de vocês, tá bom? Que essa noite aí que tá entrando seja maravilhosa, tá bom? Bom descanso a todos, ó. Beijo.